Boa tarde, povo de Deus, graça e paz, paz a essa igreja santa, imaculada, pura, sem defeito, gloriosa do Senhor Jesus. Meu nome é Tina, estou aqui passando para deixar uma mensagem, né, para que a gente possa estar aí pensando, né, refletindo sobre determinadas coisas. Amados, muita gente sofrendo. Povo de Deus carente, sofredor, sabe por quê? Por conta do que se é pregado aí fora. Então, eu trouxe alguns versículos para a gente dar uma meditada, para a gente pensar um pouco, porque o que eu vou falar é muito sério. São muitas famílias destruídas, muitas vidas destruídas emocionalmente, e tem muitos psicólogos ressurgindo, né, aí dentro do sistema religioso por conta do que se escuta, do que é que o povo escuta a respeito da palavra de Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele fala uma coisa bem interessante. Segunda Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. E quando a gente vai olhar o contexto, ele na verdade está falando de falsas doutrinas, de falsos profetas, de falsos irmãos, né? Nem falsos profetas. Não existe profeta mais, portanto, se não existe o profeta, não existe o falso, né? Existem falsos irmãos. Então, o apóstolo Paulo está ali levando essa conversa com Timóteo, né? E ele diz: olha, Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. Então, usam inclusive esse texto para falar para a gente, né? Para nós, para nos atingir atualmente. Todos nós que tivemos os olhos iluminados e não estamos mais debaixo de religião, nem entregamos, nem terceirizamos a nossa vida espiritual a homens. Então, eles usam um texto que fala aí, vamos ver, vamos ler esse contexto, que é bem interessante a gente entender contextos, certo? Então, o contexto aqui fala justamente das falsas doutrinas e falsos irmãos, falsos crentes, na verdade. Então, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Aí quando ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passaram a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Usam esta palavra para nos atingir. Diz assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. É importante saber que neste tempo, nesta época de Paulo, falando com Timóteo, eles estavam ainda na esperança da ressurreição, certo? E aí ele vai dizendo mais, o versículo 19 é que é o bem interessante. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhes pertencem, os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então eu quero que alguém venha dizer, né, que não existem os escolhidos, os eleitos de Deus, os vasos de honras, né, o trigo, né? Então, amados, como eu falei no início, é tão complicado o que nós estamos vendo hoje, as pessoas sendo destruídas por lhe faltar conhecimento, e ainda usam, né, desses textos aí
para atingir as pessoas que estão manejando bem a palavra da verdade, que estão ensinando o evangelho da graça de Deus e ficam lá nas histórias, né? Contando histórias e tal. Eu estava pensando nisso, né? Para manejar bem a palavra da verdade, amado, se faz necessário entender alguns conceitos básicos, certo? Das escrituras, tais como a cultura, a linguagem usada na época, o texto, o contexto, o tempo verbal. Sabe, amado, quem é o remetente, quem é o destinatário? Quando foi escrito, é bom quando você for ler a palavra, você pense assim, quando é que isso aqui foi escrito? Para quem esse texto está falando? Aí você vai em busca do contexto. Para quem esse texto está falando? Por quem foi escrito este texto? Né? Veja, preste atenção a tudo isso, amado, porque isso faz a total diferença, certo? A religião, ela separa Velho Testamento a partir de Malaquias e considera, porque o tradutor, né, o João Ferreira de Almeida e outros, colocou essa separação e colocou lá um nome, Novo Testamento. Então, por isso, se considera que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Mas aí eu vou provar na palavra que Mateus, Lucas, Marcos e João não são Novo Testamento. Vamos em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Tá quente aqui, viu? Versículo 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Diz assim a palavra: porque onde há testamento, é necessário, tem-se uma necessidade que intervenha a morte do testador. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. E eu te pergunto, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador estava vivo ou estava morto? É interessante pensar nisso, né? O tempo, o contexto, de que é que fala Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que é considerado Novo Testamento se o testador estava vivo? Não é isso? São coisas básicas, amado, mas é bem importante entender isso, tá? Para você manejar bem a palavra da verdade, entender e que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu coração para que você entenda estas coisas. Quando é que a Bíblia está falando para mim? Né? Então, vamos lá. Se o testador tem que estar morto, Jesus estava vivo. Para ser um novo testamento, Jesus precisava estar morto, não é verdade? Então, amados, se está ministrando por aí o tempo todo, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré. Então, Paulo disse aos Coríntios o seguinte, 2 de Coríntios, capítulo 3, 2 de Coríntios, no capítulo 3, eu vou deixar abaixo do vídeo, no YouTube, esses versículos, tá? Porque eu sei que tem pessoas que nem sempre estão com a Bíblia na hora para conferir, mas confira, amado, vale muito a pena, sabe, você investir na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é por conta de nada mais, por falta de conhecimento. Conhecer liberta. Lembra que Jesus disse isso? E conhecereis a verdade. Não é a mistura, não é a confusão de lei, de graça, sabe, lei nem existe mais. Nós não temos nem nada a ver com lei, nunca estivemos debaixo da lei. E precisamos entender isso, o nosso tempo atual e o tempo em que foi escrito estas coisas. Olha o que Paulo diz no capítulo 3 e no versículo 12. Ele diz assim, estou lendo já o contexto, tá, amados? Tendo, pois, tal esperança, eles estavam numa esperança de coisas que iam ainda acontecer, que a graça seria estabelecida de uma vez por toda. Então, ele diz assim, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Depois vocês vão ler lá a esperança que ele estava falando, que era o ministério do Espírito, o ministério mais excelente, e é o que nós estamos vivendo hoje. Olha,
Eu acredito, eu até já falei em outro vídeo a respeito de trindade, falsa trindade. Não existe uma trindade, não existe três deuses, existe um só Deus que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. São grandes manifestações de um só Deus, o Todo-Poderoso Senhor. Ele se manifestou como Filho nesta época aqui, Jesus de Nazaré. Ninguém viu o filho lá antes de começar, não. O filho passou a existir no ventre de Maria e foi aí na época de Mateus, Marcos, Lucas e João, contando nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a segunda manifestação do Deus Todo-Poderoso como filho. E tinha propósito, vou te mostrar. Aí Paulo diz assim, olha, tendo, pois, tal esperança, servimos-lo de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel atentassem na terminação do que se desvanecia. Esse Moisés aqui, ele representa a lei de Moisés. Não está se falando apenas do homem. Claro que aqui está falando da história, mas precisamos entender com os olhos iluminados um contexto bem maior. Então, estava falando a lei. No versículo 14, ele diz, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, disse Paulo, no tempo dele, no dia dele, falando com os coríntios, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, viu? Que está falando da lei de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu foi removido, amados. Mas Paulo disse até hoje, no tempo de Paulo, imagina hoje, 2000 anos depois, continuam ensinando sobre Moisés, no livro de Moisés, sabe? E aí fica, como é que fica? Diz que está os sentidos embotados. E que até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando eu estou lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, eu estou lendo a antiga aliança, a lei de Moisés. E versículo 15. Mas, até hoje, disse Paulo, hoje no tempo dele, falando aos coríntios, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está ou não está o véu posto sobre o coração de quem está ouvindo isso aí? Um véu. Você não consegue ver claramente, tem um véu cobrindo, sabe? E a palavra de Deus diz, que nós poderemos falar em outro vídeo, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso é até conhecido de todo mundo, sabe? Já foi rasgado o véu. Não existe mais nada impedindo que se veja, basta você querer e meditar na palavra, amados. Então, ele diz que quando, porém, algum deles, versículo 16, se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se converter, queridos, é mudar de direção, tá? Em vez de você ficar olhando para o passado, agora olhe para o presente. Você entende que, quando eu falei no início, é necessário a gente entender o conceito de cultura, de tempo verbal, sabe? A Bíblia, na verdade, ela está toda no pretérito, um pretérito perfeito de coisas que já aconteceram, tá? Nós estamos vivendo uma outra época, uma outra geração. Então, queridos, quando Paulo diz isso, ele está mostrando que quando se lê estes livros dizendo que é Novo Testamento, está com os olhos embotados, está com o véu, e as pessoas não conseguem entender a verdade, e com isso são enganados, são enrolados, vivem em busca de uma palavra, de um versículo. Lê um versículo aí para mim, irmã, e eu às vezes coloco até no meu Facebook uma palavra assim, como se fosse uma palavra de consolo. É claro que nós todos precisamos da palavra de consolo, mas nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade, a nossa posição em Cristo, a nossa posição em Cristo. Não importa a condição em que estamos. O que importa é a nossa posição. Quem somos nós diante de Deus? Não é? Quem é Deus para nós? Nós somos a morada do nosso Deus, nós somos o templo, nós somos membros de uma igreja gloriosa, não é igreja paredes, mas é a igreja comprada pelo sangue do Senhor. Então, amados, nós não podemos colocar... Eu vou lhe mostrar que Jesus,
como filho, como o Nazareno, ele tinha um propósito, né? Todo mundo até já sabe, mas é preciso pensar, sabe? Meditar. É preciso renovar a mente, uma metanoia, coisas novas na mente, novas segundo o Evangelho da Graça de Deus. Jesus, veja em Gênesis 3,15 o que diz a palavra. Olha o propósito de Jesus de Nazaré. Ele cumpriu, queridos, esse propósito. Ele cumpriu. Olha só o que diz. Gênesis capítulo 3 e no versículo 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus estava numa reunião lá no Éden com Eva e Adão, certo? E ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência. Claro que tem uma serpente ali que é simbológica, é uma simbologia, e brevemente poderei falar também sobre isso. Tem muitos irmãos já falando, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelos olhos iluminados desses irmãos que estão ministrando a graça de Deus, libertando muita gente. É tão importante ser livre, amado, que alegria no nosso coração sermos livres, sabe? E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Voltando ao versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher, da serpente, na verdade. Mas a mulher que, olha, cobra, a descendência da cobra, não, a descendência mesmo da mulher de Adão, né? A descendência daquele casal que estava lá no Éden. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, o interessante que eu quis mostrar aqui é a respeito de quando houve uma profecia para esta te ferir a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, né? O filho da mulher, o escolhido para este propósito. Falava-se do Salvador Jesus Cristo. Aí a gente vai olhar Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que eu quero que fique bem claro na sua mente. Não é Novo Testamento. O testador estava vivo. Precisa a gente entender que estes livros, estas coisas que estão escritas nestes livros da lei, não se aplicam à nossa vida, que éramos gentios. Hoje nem tem mais essa questão de gentio e judeus. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Acabou, não existe mais coisa de nação. É o Espírito. Agora somos um só, a igreja do Senhor. Mas nesse tempo se falava muito de gentil, é importante entender. Em Gálatas, no capítulo 4, olha o que diz Gálatas 4:4. Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Amados, as cartas de Paulo, elas foram escritas para os gentios, e para nós que somos hoje igreja, muita coisa ainda nos cabe, né? Claro, porque nós estamos vivendo o ministério do Espírito. E o que Paulo escreveu, ele escreveu no tempo dele, cumpriu o bom combate. Paulo cumpriu o bom combate, sabe? Ele cumpriu o ministério dele. Ele disse, eu estou aqui fundamentando, estou colocando o alicerce e outros, veja como edifica. E o alicerce é Cristo, certo? O alicerce, o fundamento é Cristo. Paulo, ele esclarece as coisas maravilhosamente. Vamos ao Gálatas, capítulo 4. Para entender o que foi que Jesus, o Nazareno, veio fazer, tá certo? E qual era a condição cultural e do tempo em que ele estava fazendo isso. Jesus, veja só, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, nasceu no tempo pleno, perfeito. Sabe que plenitude é essa? É a plenitude da profecia de Daniel, tá certo? Aí o cumprimento do Deus que se fez homem para cumprir um propósito, e foi um propósito maravilhoso. É tão importante a gente entender este trabalho de Jesus, esse trabalho que o Deus Todo-Poderoso colocou os próprios pés aqui na terra, amado, sofreu e cumpriu tudo. Não ficou nenhuma obra para você fazer e dizer, eu estou fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus que você está fazendo? Creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra da graça de Deus,
E isso é a obra do Senhor, amando o seu irmão, amando o seu próximo, sem julgamento, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, e versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Como foi que o filho começou a existir? Nascido de mulher, na plenitude do tempo. O filho não estava lá no começo, na criação, nada disso. O filho passou a existir na plenitude do tempo, nascido de mulher e sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses homens estão historicamente falando, né, dessa história que realmente não cabe a nós. Então, como foi que Jesus nasceu? Sob a lei. Vamos ver o que ele disse em Mateus, no capítulo 5 e versículo 17. Mateus 5, 17. Antes de eu ir para Mateus 5, 17, eu quero já terminar para a gente não precisar voltar aqui. No Gálatas, capítulo 4 e versículo 5. Porque eu falei de propósito, né? Então, assim, no versículo 5 diz: para resgatar, veja bem, ele nasceu sob a lei, para resgatar, para é o propósito. Para quê? Para o propósito. Qual é o propósito? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Você está entendendo? Ele veio com um propósito, ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, na plenitude do tempo, no tempo profetizado, para resgatar os que estavam sob a lei. E eu lhe pergunto, na época de Jesus, na época que Jesus viveu, nós estávamos ali? Nós estávamos debaixo da lei? Não, nós não estávamos debaixo da lei. Ele veio para resgatar os que estavam. É muito interessante, amado, os detalhes nas entrelinhas da palavra, contextos, né? E a Bíblia é realmente explicando a Bíblia, tá? Então, Mateus, que eu falei, né? Que foi que Jesus falou aí, Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, ele mesmo falou assim, ó. Mateus 5, 17. 5:17. Ai, gente, eu não quero que fique muito comprido, mas eu falo tanto, né? Meu Deus, e é tão maravilhoso falar tanto dessas coisas gloriosas do Senhor, amado. Como é bom ter entendimento da palavra, amado. Isso liberta gloriosamente, sabe? As coisas do Antigo Testamento não se aplicam a nós do século 21, dois milênios depois. Gente, Mateus 5, 17, disse assim... Jesus, o Nazareno, 5:17. Não penseis que vim revogar a lei. Ele não veio fazer um conserto, um remendo, né? Ele não veio fazer um remendo, ele não veio, né? Ele diz assim, nem vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eita, glória a Deus. Ele veio para cumprir o que estava nas profecias, todas as profecias, todas elas, e a lei, certo? Ele veio para cumprir. Então, se ele veio para cumprir, e ele está aqui vivo, falando, não é Novo Testamento, ele veio para cumprir, ele disse o propósito para qual ele veio. A gente viu que ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Paulo falou em Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Amados, se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, leia a partir de Romanos até Hebreus, e Deus vai iluminar os olhos do teu coração. Você vai ver que aí onde você está, ouvindo coisas que te machucam, sabe, amados, eu passei alguns anos da minha vida com depressão, porque eu não entendia como era que eu estava me dedicando tanto para fazer a obra. Olha só, a obra do Senhor ele já fez, queridos. Nós nem estaríamos aqui falando desse Deus maravilhoso se ele não tivesse feito a obra. Ele não deu viagem à toa, vazia, sabe? Ele fez, ele cumpriu a lei, ele fez o que tinha que fazer. Então, queridos, em nome desse cumprimento de obra, que eu era assim...
meu Deus, sabe, querendo fazer e tal. Eu sofri muito com essas histórias de líderes, de bispos, de bispas, de pessoas que eram os meus guias. Olha, meu guia é o Espírito Santo, o teu guia é o Espírito Santo que está dentro de você, sabe? Os filhos, eles são conduzidos pelo Espírito de Deus, não é por homens. E homem, outra coisa, vem para cá para te chamar a atenção. Homem nenhum tem uma unção maior do que a sua. Não é mais ungido, não tem mais o Espírito maior do que o que você tem. Não, é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Somos irmãos, somos do mesmo tamanho, temos o mesmo poder, segundo o Espírito. E nós não precisamos ser guiados pelos homens. Hoje não, nós estamos na graça de Deus, entenda bem isso. Lei é lei, findou em Cristo, e graça é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, tá certo? Romanos capítulo 10, no versículo 4, Paulo diz assim, eu vou ler até o versículo 1, porque é bom sempre a gente ler 2 ou 3 versículos para a gente entender um pouco do contexto. E ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, porque a gente sabe que tem homens honestos, pessoas que foram nomeados pastores, mas que são pessoas que têm realmente amor pela palavra, pelas coisas de Deus. E eu passo um recado para você, meu amado, você que tem amor, olhe para a Bíblia com os olhos iluminados, olhe pelo Espírito, porque as coisas espirituais só se concernem pelo Espírito, tá certo? Portanto, aí Paulo diz, né? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos da mente, tá, querido? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Eu tive zelo por Deus. Muitos de vocês que estão me ouvindo teve zelo por Deus. Tudo que fez foi por zelo. Tudo que você está fazendo aí dentro desse local que chamam igreja, ouvindo os líderes, aqueles que estão acima de você, que você não tem nem acesso para falar, você tem muito mais acesso a Deus, você fala com Ele toda hora, onde você estiver, mas com esses homens você tem que agendar, e nem sempre você consegue falar. Preste atenção, tá certo? Aí, olha, ele tem zelo, né? De Deus, ele tem zelo, eles têm zelo, porém, não com entendimento, eles não entendem. Porque diz a palavra do Senhor, portanto, desconhecendo a justiça de Deus, amados, a justiça de Deus, você precisa entender como foi que aconteceu a justiça de Deus. Quando a gente fala que Jesus Cristo, ele já cumpriu todas as coisas e que em 70 DC, o pacto judaico foi revogado, foi tirado, acabou, encerrou e foi estabelecida a nova aliança. Então as pessoas chamam de herege, chamam de tantas coisas, mas presta atenção na justiça de Deus, querido. Então, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, a de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, o fim. Encerrou. Cristo encerrou a lei. Às vezes eu vejo assim, lugares que eu fiquei mais de 14 anos sendo pastora, dizendo que, fala sempre assim, se você for escutar uma mensagem, vai, porque a lei, porque a graça, porque as igrejas da lei, porque os irmãos da lei. Queridos, não existe mais lei, tá? Não existe mais lei. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Poxa, se o fim da lei é Cristo, não existe mais lei. A gente só precisa agora ter o entendimento do que é que está falando da lei, o que é que fala, o que é livro da lei e o que é importante para o povo da graça de Deus, tá certo? Porque usam o Novo Testamento, o Velho Testamento dizendo que é novo, usa Jesus de Nazaré como se ele estivesse hoje aqui conversando conosco. Você vê o Filho de Deus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, você vê hoje? Não, você não vê. Você está vivendo o reino do Espírito, 100% Espírito. Não tem nenhum mandamento, não tem nenhuma ordenança, sabe? Não existe nada que você tem que pegar, que comer pãozinho, que tomar suco, sabe? Não tem nada disso. Deus não quer teu dinheiro, sabe? Um dos velhos, do livro do Velho Testamento que muito usam para tirar de você o que você às vezes nem tem, é o livro de Malaquias. Sabe, lá eles colocam que se você não der o dízimo,
os gafanhotos, que eles transformam os gafanhotos, que para mim, em qualquer dicionário normal, gafanhotos são grilos, são aqueles grilinhos que acabam com lavoura, mas eles transformaram esses grilinhos em diabo, para lhe amedrontar, para lhe manter você preso dentro dos seus estabelecimentos, das suas empresas, dos seus impérios, tá? Preste atenção, o Senhor não quer teu dinheiro, dízimo nunca foi para nós, nunca foi para nós. Eu vou trazer depois um vídeo a respeito disso também, tá? Sobre dízimo, certo? Não estou dizendo que porque tem gente que ficou até com raiva de mim porque eu fui falar. Querido, se você quiser dar seu dinheiro, você dê. Se você quiser dar sua casa, você dê tudo que você quiser. Porém, dízimo não é dinheiro, nunca foi. Dízimo sempre foi alimento e nunca foi para nós. Foi para os levitas que trabalhavam no templo. O templo foi destruído em 70 DC, então encerrou, não tem nada a ver com dízimo para gente. Malaquias não é para gente, Malaquias é para Israel. Malaquias é livro da lei, tá certo? Toda vez que se lê a lei, os olhos ficam embotados. Portanto, eu quero trazer agora para finalizar 2 textos que estão em Mateus 24. Como é que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento? Não é para a nossa vida. Jesus não estava falando conosco e eles usam essas palavras como se fosse para nós hoje. Não se pode aplicar, amados. Tem que prestar atenção. O tempo verbal, o tempo, a época, as culturas, o livro quando foi escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito, com quem Jesus estava falando. Jesus estava reunido com seus discípulos. Então, era preciso que o Filho estivesse aqui agora para a gente estar inserido nesse contexto. Nós não estamos inseridos nesse contexto. Mateus 24, 16, diz assim a palavra. Mateus 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E eu te pergunto, você está na Judeia? Será que todas as nações de hoje, inclusive lá em Jerusalém, existe esta Judeia que comporta todos os filhos de Deus, todos estão lá, sabe, para que na hora desse evento que acontece aqui, que o Senhor está falando dessa escatologia no capítulo 24, será que a Judeia iria comportar todo mundo? O que é que vamos fazer nós que não estamos lá, que hoje é Cisjordânia, eu acredito, não é nem aquela Judeia do tempo de Jesus, né, que era movimentada e que tudo mais. Então, queridos, não podemos aplicar esse texto para nós, não podemos. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Na Judeia, nós estamos na Judeia. Presta atenção, querido. Você está na Judeia? Todo esse contexto aqui de Mateus 24 fala do fim do pacto judaico. Não é o fim do mundo, não é o fim da terra. A terra nunca vai acabar. Diz Eclesiastes no capítulo 4, no versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Minha mãe já foi, meus avós e tal, e tal, e tal. Já foram gerações que foram embora. Eu estou aqui, daqui a pouco não estou mais, aí vem meus filhos, meus netos, meus bisnetos e os seus, e assim a terra vai permanecer para sempre. Eclesiastes 1:4. Mateus no capítulo 16, já vou encerrar, viu, queridos? Mateus no capítulo 16 e no versículo 28, Mateus 16, 28, diz assim: em verdade, não é em mentira, é em verdade. Quem estava falando aqui foi Jesus, o Nazareno, o Deus que se manifestou como homem, estava aqui na sua forma de homem, para cumprir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para cumprir a lei. Ele nasceu sob a lei. E ele estava dizendo aqui: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, amado, aqui se encontram com ele, com Jesus, era a plateia dele, ele estava falando, discursando, e ele disse: olha, em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Querido, se Jesus estava falando com aquela plateia, estava falando no tempo dele, estava rodeado de pessoas, ele estava dizendo: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês em verdade. Os que aqui estão, alguns deles nem vão estar mais vivos, né?
Na verdade, peraí que eu não quero, não quero acrescentar o negócio. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, quer dizer, estariam vivos. E eu te pergunto, este livro que foi escrito 40, 60 DC, que falava a história de Jesus de Nazaré, cumprindo o seu propósito, e ele estava falando com pessoas ali, naquela época, e eu te pergunto, tem alguém daquela época que esteja vivo conosco agora? Ou que esteja nessa reunião, ou que estava nessa reunião, né? E ainda está vivo hoje, querido? 2 milênios se passaram? Preste atenção, entenda textos, contextos, culturas, linguagem e simbologia. Muitas vezes os judeus entendiam códigos, que eles falavam por códigos. Então preste atenção, as coisas já se cumpriram. Não existe Jesus voltando. Ele não vai voltar porque ele não vai destruir terra, ele não vai... Nada disso, ele destruiu o pacto, a antiga aliança que ele fez com os judeus como pai, tá? Como pai, ele fez uma aliança mosaica com Moisés e aquele povo, que durou até Jesus, né? E os profetas, todos os profetas da Bíblia profetizavam a respeito desse evento, tá certo? Não existe, porque hoje o profeta disse a mim, olhe, deixe seu marido e case com não sei com quem, eis que eu estou aqui e digo, não existem. Profetas não existem, os profetas duraram até João, está escrito, vamos trazer depois uma mensagem a respeito disso. Tudo se cumpriu, amado, está consumado, tanto na cruz, a graça de Deus, tudo que o filho tinha que fazer, né, o resgate dos que estavam debaixo da lei e o fim da lei 100%, para acabar com essa história de obras, de sacrifícios, de animais que levavam para o templo. Você vai observar que todos os que estão na Bíblia, eles entravam no templo, Pedro entrou no templo, eles sacrificavam no templo. Jesus disse para a mulher samaritana, minha querida, olha, já chegou o tempo em que todos aqueles que vão adorar a Deus adorarão em espírito. Não vai adorar em Jerusalém, não vai adorar aqui nem ali. Por quê? Porque o templo de Jerusalém ia se encerrar quando ele falou isso para a samaritana. Tá certo? Vou deixar essa reflexão, que Deus continue nos abençoando. É bom demais ser livre. Abre teus olhos, você é filho do Deus vivo, o Espírito Santo habita dentro de você, você é casa, você é o templo. Quando você vê, eu vou para a casa do Senhor. Como assim, se a casa do Senhor é você? A casa do Senhor é você, queridos. Tá certo? Abre teus olhos, seja feliz, que o Senhor Deus continue iluminando mais e mais os olhos dos nossos corações, tá? Um maravilhoso final de semana para todos, né? Eu não sei se eu disse meu nome no início, é Tina, eu moro aqui em Recife, e não sei qual é o horário que você vai estar vendo, mas que continue Deus enchendo você dessa graça maravilhosa, amém? Uma boa tarde.